Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Depois de mais um dia de trabalho, vamos voltar às nossas reuniões, aos nossos vídeos, não é? Bom, em primeiro lugar, antes de eu falar sobre esse último encontro a respeito da pejotização e o impacto que ela pode causar à aposentadoria, eu tenho que conversar com vocês acerca de algumas coisas que aconteceram durante essa semana, que já vem acontecendo, na verdade, mas são coisas que eu recebo aqui no escritório para solucionar e também sou questionado, muitas das vezes por colegas, alunos, né, as pessoas do dia a dia, enfim, a respeito da pejotização em si. E o que está acontecendo no Poder Judiciário do STF, né? E isso envolve, na verdade, aquilo que nós falamos anteriormente. Nos outros vídeos, nas outras reuniões, eu expliquei a você qual é a origem dessa chamada pejotização, que nada mais é do que aqueles contratos que deveriam ter sido feitos com obediência à legislação na terceirização de serviços pelas empresas. O que aconteceu foi que, depois da reforma trabalhista, com a possibilidade do contrato de pessoa jurídica para o exercício da atividade fim das empresas, muitas pessoas, talvez mal informadas, acabaram por fazer contratos com seus próprios empregados. E sem observar ou sem ter o acompanhamento de uma pessoa com um conhecimento jurídico para resolver ou para fazer esse tipo de contrato. Muitas pessoas trazem problemas aqui para eu resolver e eu verifico que os contratos foram feitos com base, pasme, na CLT, quando na verdade não é isso. E daí desencadearam várias demandas porque esses contratos, chamados hoje de pejotização, dado o número de contratos que fizeram dessa forma, acabaram por gerar várias obrigações trabalhistas. E por quê? Porque não observaram a Lei 6.019 nos seus artigos 4º e 5º, que especificam qual a possibilidade, né, de você fazer esse contrato sem correr o risco da configuração da relação trabalhista. Então, muitos empresários, sem essas informações, fizeram contratos com ex-funcionários, com funcionários novos, mas contratando-os para que eles viessem trabalhar como MEI, por exemplo. Né? MEI, você sabe, tem um CNPJ. Mas a atividade desenvolvida por essas pessoas, esses MEIs, por exemplo, elas tinham todos os elementos configurados no artigo 3º, na minha opinião, 2º e 3º da CLT, que vão configurar o vínculo de emprego através da pessoalidade, salário, subordinação, né? Que são alguns dos elementos que vão configurar a relação de trabalho. Então, esses elementos, que o único que não aparece é ser a pessoa física, que é um dos elementos que configuram o contrato de trabalho, o vínculo empregatício, a pessoa física, subordinação, não eventualidade, pessoalidade e salário. São 5 elementos, né? Afastando-se a pessoa física, se ficar configurado que naquela relação trabalhista os outros elementos surgiram, apareceram, foram configurados, é claro que todos os advogados, conhecedores disso, vão demandar ações violentas contra as empresas. E é por isso que o STF hoje
através da lavra do ministro Gilmar Mendes, mandou suspender todos os processos que envolvem esse contrato de prestação de serviços, entre aspas, pejotização, para que então o STF julgue a validade ou não desses contratos, a responsabilidade ou não. E o STF tende a manter a legislação, manter o contrato de terceirização, no caso, com base na Lei 6.019, e o resultado disso vai ser o entendimento seguinte: se você abriu uma pessoa jurídica para prestar serviço a uma outra pessoa jurídica, você agora não pode dizer que você é pessoa física. É isso que está acontecendo, né? Portanto, esse apelido que deram à terceirização, chamando-a de pejotização, nada mais é do que aquele contrato que deveria ser feito com base na Lei 6.019 e no Código Civil. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Eu vou explicar a você como você deve fazer esse tipo de contrato. Principalmente você, empresário, que está causando dano à sua empresa e, consequentemente, deixando a outra parte, o contratado, com a possibilidade de mover ações ou ação contra você. Eu vou explicar a forma de fazer esse contrato, porque eu tenho recebido aqui muitos contratos constituídos de forma errada, fazendo com que dê grandes direitos àquele que foi contratado. Tá? Bom, ultrapassada essa fase, eu agora tenho que falar a respeito do dano que a pejotização pode causar à aposentadoria. Preste bem atenção no que eu vou falar. Hoje, o empresário, ele recolhe vários direitos em benefício do trabalhador. Por exemplo, se ele tivesse hoje um empregado ganhando um salário mínimo, por exemplo, ele ia descontar do empregado 7,5% para o INSS e depois 20% sobre a folha de pagamento. Em determinados casos. No Simples Nacional, por exemplo, é diferente. O resultado disso é que se você somar uma folha de salário de 100 mil reais, por exemplo, com uma média de 7,5, você vai ter aí aproximadamente, vamos lá, 7,5 dá uns R$ 7.500. R$ 7.500 mais aqueles 20%. Vamos colocar que esses 20% sejam sobre os 100 mil reais. Eu tenho, então, 20 mil reais. Então, eu já tenho 27 mil reais para recolher a Previdência Social, ao INSS. Se eu sou um empresário, além de 8% do fundo de garantia, né? Mais 8 mil reais, que ele deveria desembolsar com recolhimentos previdenciários e fundiários. Mas vamos supor que hoje esse empresário pense em contratar uma pessoa jurídica, os PJs, né? Olha, se ele tem uma despesa de 27 só da Previdência Social, mais 8% de fundo de garantia, se ele deixar de recolher só esses benefícios que são do empregado, ele já tem uma economia de mais de 30 mil reais. Então, qual é o pensamento? Eu paro de contribuir com isso, vou contratar um PJ, pagando menos, né? E
terei aí um benefício na minha conta, levando em consideração uma folha de pagamento de R$100.000 com FGTS, mais de R$30.000, não é isso? E aquela pessoa jurídica que foi contratada para desenvolver os serviços desse contratante, que mesmo recebendo o valor de R$100.000, ela vai obter lucro. E ela vai tirar desse dinheiro. E se ela retirar desse dinheiro pelo menos 30%, que pode ser mais, ela já ficou com um valor para pagar de R$70.000. Olha, você por aí já viu que os valores diminuíram a beça, não é? 7,5 de R$70.000, com mais 20%, por exemplo, da folha de pagamento, já vai reduzir isso para quanto? 14, com mais, botar aí, não vai chegar nem a R$20.000. Ou vai chegar a R$23.000, pelo menos. Eu não estou fazendo o cálculo agora, mas depois você pode acompanhar e fazer esses cálculos para você aprender o que se faz nesses casos. Bom, considerando isso, você já percebe que começarão a partir de então, tendo a pejotização, essa evolução toda que se espera, uma diminuição na carga tributária. Eu estou falando carga tributária, porque, não sei se você sabe, o INSS que você recolhe é uma contribuição social, é uma espécie de tributo. Para alguns, contribuição social e para outros, contribuição especial. Então, esse tributo INSS vai ter uma redução na sua arrecadação se a pejotização virar a máxima. Além do fato da redução extrema na contratação de pessoas físicas pelas empresas. O resultado disso é que vai, com certeza, causar um impacto à Previdência Social, que agora, recentemente, sofreu um golpe, posso dizer assim, uma fraude, não sei o que isso vai configurar, porque eu não tenho esse processo em mãos. Eu sei, pelos noticiários, que você também sabe, que nós tivemos um desfalque de aproximadamente 6 bilhões e 300 milhões de reais. Isso saiu da Previdência Social. E se você levar em consideração que depois de 2019, com a reforma previdenciária, você pode se aposentar somente aos 65 anos, com 15 anos de contribuição, salvo aqueles recolhimentos passados, aquelas pessoas que já tinham mais de 40 anos de contribuição, mas não tinham 65 anos, aí tem a transição, aquelas coisas todas, você vai perceber que a tendência é que a Previdência Social tenha menos arrecadação do que tinha, principalmente com a pejotização. E esse é o impacto que a pejotização vai causar à Previdência Social, que provavelmente, se continuar assim, vai parar de existir. Ela vai acabar. A sua aposentadoria, a minha, a de muitas pessoas também. Não é? Porque nós não teremos como manter a Previdência Social desse jeito, salvo se o governo retirar de outro lugar o dinheiro para suprir os aposentados no Brasil. Além disso, questões como BPC, né, Bolsa Família, e outras coisas, auxílios que você recebe em casa, como essas aposentadorias aos 65 anos, chamada de LOAS, Lei de Assistência Social, provavelmente vão sumir também. E é justamente sobre isso que eu estou falando com você. É justamente sobre essa preocupação que eu estou falando a você. Ou seja, está aqui o meu pensamento
está aqui a possibilidade de você refletir acerca do que está acontecendo e a responsabilidade que nós temos acerca desses assuntos que nós estamos tratando aqui, tá? Acabei de falar com base na legislação, dizendo quais foram as mudanças que ocorreram, inclusive as mudanças na lei trabalhista, na lei previdenciária, né? E apontei onde estão os caminhos. E disse mais, que para você ficar aqui, ficar atento, se inscrever no meu canal, observar os vídeos, as lives e as reuniões que nós faremos e os materiais que nós estamos preparando para vocês, porque eu vou te explicar, ensinar como você deve fazer um contrato chamado de pejotização, que na verdade é um contrato de terceirização, tá? Seja ele no MEI, seja ele numa microempresa, empresa de pequeno porte, enfim. Se inscreva no meu canal e aguarde. Eu sou o Mauro Miranda Brito, advogado e professor a serviço do povo. Até logo!